Olá, turma, tudo bem? Hoje falaremos um pouco mais sobre os equipamentos switches Layer 2 e, em especial, trataremos da diferença entre switches gerenciáveis e os chamados não gerenciáveis. Primeiro, vamos avaliar o conceito e recordar o que é um equipamento switch Layer 2. Todos os switches, independente do fabricante, da sua composição de portas ou mesmo se é gerenciável ou não gerenciável, todos os switches são plug and play, ou seja, tiramos da caixa, energizamos, conectamos um dispositivo Ethernet, ele já irá trafegar frames Ethernet. Ele também é um dispositivo que trabalha na essência de enviar frames unicast para determinados dispositivos conectados à sua porta. Isso porque um switch tem a inteligência e a capacidade de aprender qual dispositivo está conectado em sua porta através do endereçamento MAC address, gravar em sua tabela e enviar o respectivo tráfego. Isso para todos os switches. Também é um equipamento que, por default, por padrão, inunda suas portas inicialmente com broadcasts e multicasts para aprendizado do comportamento dos dispositivos conectados que estão em suas portas. E por último, só para reforço, dizer que independente da densidade de portas, ou seja, número de portas, ou tipo de portas, ou da composição física desse equipamento, um switch na sua essência tem que enviar tráfego unicast para determinados dispositivos por sua inteligência de tabela MAC address. De novo, isso independente se ele é gerenciável ou não gerenciável. Vejamos a seguir um pouco mais de detalhes sobre essa diferença então do que é não gerenciável para gerenciável. Ambos os switches são plug and play. Ambos os switches também conectam dispositivos Ethernet numa rede local, uma rede LAN. Também entregam tráfego frames Ethernet multicast para respectivos switches conectados às suas portas. E por último, como já vimos, também inundam de broadcast e multicast suas portas para aprendizado do tráfego. Mas percebam este asterisco nesse viés dos gerenciáveis. Por que então um switch é considerado gerenciável? O que ele tem a mais? Por exemplo, vamos enumerar as diferenças e a essência de um switch gerenciável. Aqui estamos especificamente tratando daqueles gerenciáveis. São equipamentos que podem ser acessados para configuração, seja um acesso via serial, seja um acesso via web application, como por exemplo através de um web browser como Google Chrome, Firefox e similares, ou seja através de um acesso via SNMP, ou seja, um software de gestão de gerenciamento de redes. Todos os switches gerenciáveis são acessíveis para, tão somente, e é o motivo de ser, para que sejam conectados à configuração de determinados protocolos. Vejamos exemplos, recursos de segurança. Todo switch gerenciável pode ter aquele recurso de segurança que autentica uma porta, permite acesso a determinado equipamento ou, ao contrário, nega determinados acessos indesejados. Também um switch pode possuir o que chamamos de traffic filtering, que significa filtrar determinados tipos de tráfego e distribuir diferentes tipos de tráfegos em suas portas. Essa habilidade somente um switch gerenciável. Também priorização, como o próprio nome diz, determinados tráfegos mais sensíveis à criticidade devem primeiro ser enviados em detrimento àqueles que são menos sensíveis. Por último, redundância. Redundância é aquilo que é ou redundância de um equipamento em si, ou seja, ter um switch redundante backup de outro, ou seja, redundância da rede. Significa caminhos distintos, mais de um caminho possível para que um switch conecte um ponto A a um ponto B de outra parte da rede. E vejamos ainda segmentação, ou seja, segmentar uma rede é uma prática comum e desejável para que partes de equipamentos ou áreas separadas de uma rede não interfiram em tráfego em determinadas outras partes da rede. Uma prática comum, o que chamamos de Virtual LANs, ou seja, VLANs. Vejamos na prática agora, vou mostrar para vocês como de fato um equipamento switch gerenciável é por dentro.